Olá pessoal, sou Mariana Leal e estamos aqui no canal Respeito às Bruxas da Quebrada. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, apertando aí no sininho e curta os conteúdos, compartilhe se gostar, mande sugestões, ideias, o que você gostaria de ver aqui no nosso canal e se eu puder ajudar e souber, certamente vai virar um vídeo para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à sequência de estudos sobre os elementos da natureza. Nós já falamos sobre o elemento ar, já falamos sobre o elemento terra. E hoje nós vamos falar sobre o elemento fogo. Adoro! O elemento fogo é o elemento da ação, o elemento do vigor, é o elemento do espírito, é o elemento que nos dá toda a coragem, toda a vontade de viver, a determinação, é o elemento da fé, é o elemento do amor, da paixão, do propósito, da força vital, da força de vontade. Ele é o elemento da transmutação, da transformação, é o elemento da energia, ele é um elemento de cura, é um elemento da alegria, é o elemento da verdade, mas também é um elemento da destruição. O elemento fogo, elemento muito potente, controverso algumas vezes, mas certamente um elemento magnífico de se trabalhar, porque ele traz nele a dualidade da criação e da destruição. Todos os elementos têm uma capacidade criativa, uma capacidade destrutiva. Mas eu acho que no elemento fogo isso fica muito claro, muito nítido. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na forja, a gente pensa na criação de uma ferramenta, a gente pensa naquele processo de uma coisa se formando a partir do calor. E quando a gente pensa, por exemplo, numa queimada, a gente imagina o rastro de destruição deixado pelo fogo. Então ele tem essa dualidade, essa força, porque é uma característica desse elemento também. O elemento fogo, ele está ligado à direção sul e ligado aos 3 grandes festivais do fogo também, que são o Beltane, o Lita e o Imbolc. Todos são festivais celebrados com fogueiras ou com representações das antigas fogueiras. Ele é um elemento também ligado ao verão, porque tem essa coisa do calor, o sol no grande apogeu, diferente do elemento ar, que fala do amanhecer, que é um sol mais tranquilinho, mais de boa, vamos dizer assim, né? O horário do elemento fogo é o meio-dia, que é o sol a pino, quando a gente sente aquela força do sol mesmo, a força desse elemento ali, né? Ninguém gosta de sair no sol do meio-dia, parece que o fogo tá aqui no meio da nossa cabeça. O chakra ligado a este elemento é o plexo solar, que é o chakra que está um pouquinho acima do nosso umbigo, mais ou menos uns 4 dedinhos acima do nosso umbigo, e ele é o chakra ligado à nossa vontade. E a representação do plexo solar é um sol, então fica essa ligação. Não é o vermelho, a cor dele, desse chakra, mas a representação que a gente pode fazer é aquele sol do deserto, assim, bem no meio aqui da nossa barriga, assim, sabe? Porque ele representa a nossa vontade, a nossa existência, então ligado aí ao elemento fogo. Os signos ligados a este elemento são 3 também, que são Áries, Leão e Sagitário, que são signos aí, se a gente acompanhar as piadinhas das astrologias da vida, são todos signos com características bem fortes de personalidade, porque o elemento fogo traz isso, traz esse ímpeto de viver, essa vontade de se expressar, essa vontade de estar. Então, toda vez que a gente pensa no elemento fogo, a gente tem que pensar que ele vai trazer para nós essas características da vontade. É um elemento que é muito bom de se trabalhar quando a gente está passando por processos depressivos, porque ele traz para a gente a chama interior, aquece aquele espírito, porque ele é um elemento que está ligado ao nosso espírito. Então, quando a gente sente aquela desconexão, sabe? Quando a gente não consegue se sentir dentro do nosso corpo, a gente chama o elemento fogo para lembrar a gente de quais os aspectos do nosso espírito a gente precisa curar, para acender aquela chaminha do nosso eu, do nosso self. As cores que estão ligadas a este elemento são o vermelho, o laranja e o dourado. Você pode fazer uma mescla dessas cores para utilizar. Lembrando de quando a gente falou lá dos espaços sagrados, que tem lá num videozinho aí para trás que vai estar aí para vocês aqui no negocinho que fica aqui em cima. Vocês podem usar essas cores para as correspondências, para estabelecer os altares de vocês, os espaços de vocês.
Então, se vocês precisarem estabelecer uma conexão com esse elemento fogo, podem pensar, por exemplo, em toalhas vermelhas, em tecidos para enfeitar, usar a roupa vermelha, a roupa laranja, também traz pra gente a energia do elemento fogo, caso não seja possível utilizar essa simbologia no espaço sagrado de vocês. O princípio do elemento fogo é o princípio do querer. Eu quero, eu consigo. Por quê? Porque o elemento fogo ele é muito marcante nesses nossos processos interiores de conquistar, de vencer, de determinação. Então, quando a gente bota esse foco na nossa mente, o elemento fogo ele nos traz toda a energia que nós precisamos para conquistar as coisas, que dá também pra gente a vontade de querer viver, de querer ter, de querer ser. Percebam que o elemento fogo ele é muito importante. A gente não pode deixar ele pra lá. Quando a gente pensa assim em alguém que tá com, nossa, parece que apagou, assim, né? Quando a gente fala que alguém tá triste, que alguém tá chateado, a gente não percebe assim que parece que a pessoa apagou. É porque esse fogo interior, esse espírito, tá apagado, vamos dizer assim. Os animais que se relacionam ao elemento fogo são o tigre, o leão, que são animais muito viçosos, vigorosos, e os animais místicos que se relacionam a ele, que são os meus favoritos da minha vida, os dragões e as fênix, porque eles trazem essa característica da transmutação, da criação. Os escorpiões também são ligados ao elemento fogo, pasmem, não? Os dragões e as fênix, vou falar um pouquinho mais sobre eles, porque são animais que me são muito queridos e são meus animais também, um animal de poder e um outro animal aliado. Os dragões, principalmente, eles podem ser utilizados em todos os outros elementos, porque existem dragões relacionados a todos os elementos da natureza, mas o lugar de pertencimento deles é o fogo, porque a primeira associação que a gente faz do dragão é ele soltando fogo, e quando a gente lembra até da série lá do Game of Thrones, quando a gente vê aquele Dracarys, e os dragões ali botando fogo em tudo, então a gente pode usar essa analogia. O dragão também é uma representação muito interessante para se ter no seu espaço sagrado do elemento fogo. Uma pequena estatueta, um desenho, uma foto, também é uma forma de estar representando este elemento. Eu, particularmente, tenho um dragãozinho lá no meu altar, porque eu gosto muito dele. Aliás, a minha casa inteira tá cheia de dragões. Praticamente a Dona Ares. Mas, enfim, falando sobre deusas e deuses, as deusas ligadas a este elemento são deusas também que eu amo profundamente, porque sou uma pessoa sagitariana, portanto, com o elemento fogo aqui à minha volta o tempo inteiro. Brigitte, Hestia, Pele, Kali, Sekhmet, Amaterasu, Durga, são todas deusas intimamente ligadas com o elemento fogo. Posso depois, se vocês quiserem, podem colocar aí nos comentários, posso falar dessas deusas, se vocês sentirem uma conexão mais especial com alguma, mandem aí pra mim, faço vídeo sobre elas também. Os deuses ligados aos elementos, ao elemento fogo, desculpe, são Belenos, Hefesto, não sei se vocês sabem, é o deus da forja, que é o esposo de Afrodite, que faz as espadas e as armaduras de todos os deuses. Horus, Vulcano, Agni e Dionísio, são todos deuses que trabalham aí na egrégora do elemento fogo e podem ser utilizados. Se vocês pararem para pensar, todos esses deuses e deusas, eles nos remetem muito a esses atributos que eu disse para vocês no comecinho, da força vital, da cura, da transformação, da transmutação. Todos eles têm características muito fortes do elemento fogo. Vocês podem também encontrar outros deuses que te conectem a esse elemento, não necessariamente esses. Porque de repente você escolheu trabalhar com um outro deus ou uma outra deusa que te trouxe esse atributo do fogo, da vontade, da vida, e você pode resolver associá-lo ao elemento. Isso também é um processo interior e depende das suas reflexões pessoais também. Alguns feitiços com fogo, gostamos, cuidado, o elemento fogo ele é um elemento muito instável. Eu tô falando aqui descontraída, mas assim, é um elemento que a gente tem que ter um profundo respeito. A gente tem que ter muita consciência quando a gente trabalha com o elemento fogo. A gente chama o elemento fogo para o nosso espaço e não esquece de jeito nenhum de se despedir e dispensá-lo, agradecendo a presença dele no nosso espaço,
com profunda reverência, mas tomando todo o cuidado. Toda vez que a gente acende velas, que são coisas que a gente utiliza para os feitiços do fogo, a gente tem que tomar cuidado para estar num lugar isolado. Se for acender num copo, coloca água no fundo para não estourar. Tomem cuidado. Se o espaço de vocês for um espaço pequeno, prefiram acender as velas na pia do banheiro, na pia da cozinha, locais que não haja o perigo de pegar fogo. Isso é muito sério e isso é uma dica que eu dou com muita força. E quem conhece aqui a minha casa sabe o quanto existe de coisas queimadas aqui por experiências que não foram tão boas assim. Prefiro que vocês não passem por isso. Então, as velas são feitiços muito bons e muito eficientes com o elemento fogo. Podemos utilizar as velas usando as correspondências das cores, escrevendo na vela o que a gente quer que aconteça, a nossa intenção, a nossa vontade, acender essa vela a uma determinada divindade, para que ela traga para nós aquele atributo do elemento fogo. Podemos fazer também queima de pedidos, acender um pequeno caldeirão, um recipiente que possa ter fogo dentro e não estoure, e queimar ali as nossas intenções, queimar as coisas que a gente quer que aconteça, fazer também o movimento inverso, fazer o banimento. Então a gente cria a intenção do banimento e queima ali naquele caldeirão, naquele recipiente, as coisas que a gente quer se livrar. O elemento sol também é um elemento que a gente pode usar como feitiço do elemento fogo, pensando no sol como uma grande bateria energética. Então sentar-se ao sol e fazer isso com intencionalidade, porque na verdade é isso que vai tornar o tomar o sol feitiço. Fazer com que aquele sol recarregue as nossas baterias, revitalize a gente, traga a energia vital de volta. Também é um feitiço bem bacana que dá para fazer, ainda mais esses dias que estamos em casa, não? Trouxe uma carta aqui para vocês, para ilustrar esse conceito do elemento fogo, aqui da jornada de cura, que foi o oráculo que eu escolhi para nos guiar no caminho dos elementos, para fazermos esse trabalho de cura. E eu escolhi a carta que fala da força da vida, que é um atributo muito forte do elemento fogo. Sou um ser pleno de possibilidades e futuro. Confio na força da vida, que é o desenho da biologia do meu corpo. Hoje e sempre escolho a vida. Então essa é a carta. E para encerrar a nossa conversa, deixo aqui uma dica de leitura bem bacana. É um livro chamado Alento do Dragão, Práticas de Magia Dragônica, que coloca vocês em contato com dragões de vários elementos, com várias possibilidades de práticas, runas. São autores brasileiros, recomendo, são extremamente acessíveis pelas redes sociais. Caso tenham dúvidas, não é difícil de conseguir esse livro, ele não tem um custo alto. Então, deixo aqui a dica, vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Me despeço aqui e nos encontramos no próximo elemento. Um grande beijo e abençoados sejam.